Gente, prazer servir vocês aqui, conhecê-los. Que bom, obrigado pelo convite. E espero que vocês sejam abençoados, como eu já estou sendo, porque passei uma tarde de sono no hotel que há muito tempo eu não tenho, viu? Graças a Deus. Bom demais, meus irmãos. Prazer estar com vocês demais. Eu trago um abraço de Lagoinha. Vocês estão convidados a ir lá nos visitar quando quiserem. E nós vamos ter um congresso de jovens agora em junho, que é o Confra Jovem. Você está convidado a participar conosco, se os pastores de vocês deixarem vocês irem. E deveriam ir juntos também, que vai ser uma bênção. Vai estar líderes de jovens do Brasil inteiro participando conosco. E o pastor Lucinho está encabeçando o trabalho lá, está muito legal. E você é nosso convidado. Hoje nós temos culto de jovem lá em Lagoinha, de segunda a domingo. Todos os dias tem culto de jovem. É muito louco. E nos horários mais malucos como esse, na quinta-feira eu faço um culto igual a esse, 10h30 da noite. O culto chama para lá das 10. Nós temos 2 vigílias por mês, de meia-noite às 6 da manhã, e culto todos os dias. Então, os jovens de Belo Horizonte não tem desculpa para não ir à igreja. Sabe aquela desculpinha assim, eu não tenho tempo? Quem já deu essa desculpa? Lá nós não temos essa desculpa mais. É muito bom e você está convidado, amém? Eu trouxe alguns materiais, eu não vou colocar para vender hoje, por causa do horário, está muito tarde. Mas amanhã vai ter essa camisa bonita aqui, olha, Superman Jesus, amém? Tem essa, tem umas outras, tem alguns DVDs, vamos estar vendendo lá fora amanhã, em nome de Jesus. E cada camisa que você comprar, você vai estar financiando meu casamento, irmão. Eu vou casar daqui 43 dias. Você está abençoando meu casamento, você vai colher no seu, amém? Eu prometo que na lua de mel eu vou lembrar de todos vocês que comprarem, só que não. Tá bom? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, vamos começar a estudar a palavra do Senhor. Vou lembrar muito. Só vou cantar aquele hino. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Não é assim, irmãos? Tem que escolher esperar, não tem jeito. Romanos 12. Achou aí sua Bíblia aí? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer viver essa vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita? Esse texto, querido, ele é tão repetitivo. Eu já preguei 500 vezes, já ouvi não sei quantas pregações sobre esse texto. Mas é um texto muito atual. Muito atual. E ele tem algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro ele fala para nós não conformar, versículo 2. Depois ele diz para ser transformado. E então, como consequência disso, vem a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Se nós não nos conformar, se nós conformarmos com esse século e não transformar a mente, nós não experimentamos a vontade de Deus. E isso aqui é uma matemática simples do reino de Deus. O reino de Deus não existe mágica. O reino de Deus são princípios. O reino de Deus é você planta, colhe, você age segundo a palavra, o poder que há na palavra age a seu favor, você usa a fé corresponde, são princípios espirituais. Não existe mágica. Então, Satanás sabe disso, e ele sabe que se a pessoa não viver segundo o padrão de Deus, a pessoa não viverá o reino de Deus nessa terra. Então ele investe para nos levar a viver uma outra mentalidade, um outro princípio de vida, uma vida mundana, mesmo sendo crentes, para que a gente não venha viver o melhor de Deus. E é por isso que há muitas pessoas dentro da igreja frustrados com Deus. Só que na verdade deveriam estar frustrados com eles mesmos. É tão interessante que eu faço muito gabinete com jovens, mas muito. Normalmente eu dou 1 hora para cada um. Para falar, até espumar o canto da boca. E eu observo algumas coisas que me chamam a atenção, que é um dilema que eu vivi. Eu fui criado, igual vocês, na igreja, na Assembleia de Deus, graças a Deus. Escola dominical, culto, reunião de adolescentes, cantava no grupo de adolescentes, até cantava, gente, eu era muito da fé. Cantava no grupo de adolescentes, fazia evangelismo, fazia de tudo na igreja. Uma criação muito boa. Meu pai é professor de escola dominical, minha mãe cantava no coral, eu sou o filho mais novo, meus irmãos envolvidos em ministério, minha irmã cantava com um grupo de jovens, tudo muito lindo. Só que havia um detalhe, o mundo me atraiu.
O mundo me atraiu ainda muito novo, com 17 anos. Com 18, já estava no mundão. Com 19, aí fui jogar futebol, fui morar fora. E aí enfiei a cara no pecado. Tanta coisa acontecendo. E um belo dia, com 22 anos, ouvindo um CD, aquela música do David Keeler, Estou Voltando à Essência da Oração. Quem conhece essa música? Aquele dia, o Espírito Santo me tocou de uma forma como nunca tinha sido tocado na vida. E aquele dia, eu tive um encontro com Deus no meu coração. E a partir daquele dia, a minha vida mudou. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque é muito comum nos gabinetes quando eu atendo. E a pessoa diz que não consegue vencer o pecado, não consegue vencer o mundo. E eu faço uma pergunta, que isso nós temos que aprender a fazer essa pergunta para os nossos jovens. Como foi o seu novo nascimento? Muitos jovens e adolescentes na igreja não sabem nem o que é novo nascimento. E a gente pergunta assim, como foi que você nasceu de novo? Que dia que você aceitou Jesus? Quando foi que Jesus entrou no seu coração? Como foi sua experiência? O que é isso? Um dia um jovem falou assim, não pastor, desde que eu não me entendo por jeito eu sou crente. Eu falei, não cara, você ser criado na igreja é uma coisa, você ter tido seu encontro pessoal com Jesus é outra coisa. Qual foi o seu dia? Não pastor, desde que eu não me entendo por gente eu sou crente, não teve esse negócio. Aí você consegue entender por quê que muitos cristãos são cristãos nominais e a vida não é uma vida cristã. Estão na igreja, participam de ministério, fazem tantas coisas e muitos deles não nasceram de novo. E isso é muito sério e muito triste. Entende uma coisa, querido? Você ser inconformado é muito bom. Mas o que vai fazer a diferença não é simplesmente o quanto não você diz para o mundo, mas é o quanto sim você diz para Deus. Não é o quanto você vai dizer não para o pecado simplesmente, mas é o quanto você vai dizer sim para Deus. Porque nós não temos em nós mesmos capacidade humana para dizer não para o pecado todos os dias. Uma hora o pecado pega se for só na carne. A carne não tem poder para lutar contra o pecado. Não tem, irmão. O que a carne mais quer é pecar. E nós temos uma alma ainda, gente, safada, sem vergonha, piriguete. Junta a alma piriguete com a carne safadona, o que vai dar? Safadeza. Vamos ser sinceros, gente. Nós não queremos pecar? A nossa carne não quer? Por que quer namorar tão cedo? Porque quer beijar na boca. E beijar na boca estimula. E se estimula, eu quero chegar até o fim. Por que quer conhecer sexo tão cedo? Porque a carne quer prazer. Isso é da natureza humana. E como nós vamos vencer isso? Dizendo não simplesmente? Não. Porque se fosse dizer não, o crente nunca cairia. Não é simplesmente dizer não, é dizer sim para Deus. É dizer sim para a vontade de Deus. É dizer sim para o poder de Deus. É dizer sim para a obra de Cristo. E uma das coisas que Satanás tem feito na nossa geração, nessa pós-modernidade, querido, é essa pregação do humanismo, que o centro é o homem, que o centro é o prazer, que o centro é a prosperidade, que o centro é o prazer nessa terra. E nós estamos esquecendo daquilo que é mais importante na mensagem bíblica, a pessoa e a obra de Jesus na cruz do Calvário, que é única e suficiente para mudar o nosso interior, e aí então mudar a nossa vida e sermos capazes de dizer não para o mundo, baseado no sim que já dizemos para Deus. Nós estamos perdendo essa essência. Quase ninguém prega mais sobre Jesus, sobre a sua obra. Vamos ser sinceros, meu irmão. Você liga a TV, quantos pregadores tem? Só falam de dinheiro. É ou não é? Nada contra a prosperidade. Eu quero prosperar e muito. Quem quer prosperar aqui? Tinha uma água aberta aqui, cadê ela? Vocês levaram ela embora? Estava gelada? Obrigado por cuidar da minha garganta. Que bonitinho. É amor, gente, fraternal. Então, a única maneira de nós vencermos o pecado, a carne, o mundo, e ser de fato um inconformado com esse mundo e com o pecado, é quando nós estamos vivendo em plenitude a vida cristã.
É através da pessoa de Jesus que nós vencemos. Fala para o seu irmão, você precisa de Jesus, cabeção. Existe uma grande diferença entre religião e cristianismo. E muitas pessoas dentro da igreja evangélica vivem religião e não vivem cristianismo. E aí, querido, fica uma indagação para você, adolescente, que foi criado na igreja, que está sendo criado na igreja, que nasceu num berço cristão, que foi apresentado pelo pastor. Você já teve a sua experiência com Deus? Você já teve aquele momento que você fala assim, na tal dia eu nasci de novo. Eu nasci de novo com 22 anos, criado na igreja. Aquele dia, eu estava no terraço de um prédio, estava com depressão na época, ouvindo um CD. Na hora o Espírito Santo entrou em mim. Me bateu um temor e uma consciência do pecado que eu nunca tinha tido na vida. E eu desci daquele, estava no terraço de um prédio, desci dali consciente. A partir de hoje eu vou procurar uma igreja evangélica de novo, eu vou largar essas mulherzadas que eu fico na rua e eu vou buscar Deus. Gente, não foi minha carne, a carne não ia dizer isso. Não foi a minha alma, a alma nunca vai dizer isso. Quem disse isso? O Espírito de Deus que veio habitar no meu espírito humano. E Ele disse para mim o que eu deveria fazer. Nós temos que ter essa experiência com Deus, aquele fight, aquele UFC ali da carne contra o espírito, pá! Aí você sai dele e fala, caraca, meu, tudo muda. Por que precisamos disso, querido? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8. Olha qual é o chamado de Deus para nossas vidas. Romanos 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o meu chamado? Qual é o seu chamado? Ser conforme, da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma formatação, da mesma natureza de Jesus. Esse é o chamado de todos nós, sermos como Jesus. Porque se nós formos conforme Jesus, nós não seremos conforme o mundo. Não tem como nós assumirmos duas formas. Essa ideia conforme traz a ideia de da mesma forma. Quando vai se fazer um produto, por exemplo, a Apple foi fazer um telefone. Criaram então um protótipo. Daquele protótipo, ele foi aprovado por todos aqueles engenheiros envolvidos. E então chegaram à conclusão, podemos fazer em série vários aparelhos como esse, que vai funcionar idêntico a esse. Então, nasceu-se um monte de iPhones iguais a esse. Jesus é essa matriz. Jesus foi o único que teve capaz de dizer assim, olha, eu venci o mundo. Quem mais venceu o mundo? Só depois de Jesus, que veio vários cristãos vencendo o mundo, mas só depois de Jesus. Jesus venceu o mundo. No mundo tereis aflições, passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus disse. Ele é esse que venceu o mundo. E agora nós temos que ser como Ele. Porque se nós formos como Ele, automaticamente o mundo já está vencido. Se nós conformarmos a Cristo, nós não vamos ter outra forma. Se nós igualarmos a Cristo, nós não igualaremos a esse mundo. Se nós buscarmos ser como Jesus, se dissermos sim para Jesus, sim para Jesus, sim para Jesus, automaticamente já estamos dizendo não para o mundo, não para o mundo. Porque quando você diz sim para alguém, você vira as costas para outro. Sim ou não? Você termina um namoro. Aí o ex-namorado ou a ex-namorada volta te procurar. Mas você já conheceu alguém de Deus. Alguém lindo, né? Maravilhoso. Aí você fala sim para o chamado de Deus. Automaticamente, aquela carniça fica para trás. O melhor de Deus está por vir, amém, irmãos? Você já não olha mais o passado. Por quê? Porque você disse sim. Quando você diz sim para Deus, automaticamente o mundo vai ficando com os nãos. O mundo vai te vendo só pelas costas. Você vai se distanciando do mundo naturalmente, porque você disse sim para Deus.
Nós fomos chamados para ser conforme, da mesma maneira que Jesus. E isso, querido, não é mérito humano. Isso não é na força do braço. Isso não é na nossa religiosidade. Isso não é da nossa natureza humana. Nós não conseguiremos ser igual a Jesus com a nossa religiosidade. Nós só conseguiremos ser igual a Jesus mediante a fé e a graça. Hoje nós temos dois extremos no Brasil. Existe um povo que prega a fé na fé. E existe um outro povo pregando aí que a graça você pode fazer qualquer coisa porque a graça já pagou todos os pecados e você pode viver dissolutamente no pecado. E estão perdendo o equilíbrio. A fé só funciona por causa da graça. Nós só podemos viver a obra de Deus, o poder de Deus, as promessas de Deus por causa da graça. E até a fé que nós temos, ela nos foi dada por causa da graça. Ou seja, tudo que nós temos, podemos ser, só é por causa da graça de Jesus. Nós não podemos nada, absolutamente nada, sem Jesus na nossa vida. E se tem alguém que você, adolescente, precisa apaixonar de verdade mesmo, é pela pessoa de Jesus. Você tem que ser louco por Jesus. Isso não é um jargão só do Lucinho, não, gente. Nós temos que ser louco por Jesus mesmo. Porque a maioria dos meninos que estão lá presos em pecado, eu atendo homossexuais, eu atendo presos na prostituição, um monte de coisa. Você pergunta, como foi o nascimento seu? Não, eu não sei o que é isso não, pastor. Cara, você nunca teve um novo nascimento, você não teve um encontro com Jesus não? Ah, eu vim para a igreja, gostei das músicas, levantei a mão, fui à frente, batizei, estou aqui. Sabe aqueles rituais? E nós temos aquela ilusão, né? As pessoas vêm à frente, levantam a mão. Nossa, teve 35 que aceitaram Jesus hoje. Não, teve 35 que vieram à frente. Quem aceitou, nós vamos ver com o tempo. O tempo vai mostrar quem aceitou Jesus. E às vezes nós fazemos aqueles apelos ainda que manipulamos, né? Repita a oração comigo e tal. A pessoa repete, vem porque repetiu. Isso acontece muito na minha igreja. Eu não gosto desse tipo de apelo. Eu gosto de aqueles apelos assembleiano antigo. Não sei se Jesus ele aqui. Se você reconhece que é pecador, que precisa de Jesus, que precisa nascer de novo, quer se arrepender do seu pecado e quer ter uma oportunidade, ser lavado pelo sangue de Jesus, vem aqui à frente. Aí o cara... Esses caras ficam na igreja. Gente, isso é muito sério. Nós queremos tanto número na igreja que nós não preocupamos se a pessoa é realmente um cristão. E o que vai nos fazer vencer esse mundo é essa seriedade, esse encontro com Deus de verdade, que nos faz ser diferente. Nós não vamos ser diferentes por nós mesmos. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 5. Olha o que diz em Romanos 5. Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Presta atenção aqui, meu irmão. Vai para Efésios 2, vai complementar esse texto. Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Presta atenção. O pecado entrou na humanidade através do Adão e todos os homens nasceram condenados pelo pecado, com a semente do pecado, com a natureza do pecado, condenados à morte eterna. E é por isso que o homem não consegue dizer não para o mundo e nem para o pecado por conta dele mesmo. Só tem uma maneira, quando Jesus entra e coloca a vida dele em nós. Então nós não vamos vencer o pecado simplesmente porque dizemos não para o pecado. Nós vamos vencer o pecado porque nós dizemos sim para o Senhor. Porque nós vamos falar, Senhor, eu quero a tua natureza, eu quero a remissão dos meus pecados, eu quero a tua vida em mim, eu quero o teu espírito em mim, eu quero ser livre dessa condenação. Aí então nós vencemos o pecado e esse mundo. Por que muitos cristãos, querido, que entram para a faculdade se perdem? Porque muitos deles não experimentaram Deus, não experimentaram o novo nascimento. Gente, quem experimenta um contato assim, sobrenatural com o Espírito Santo, ele não consegue trocar mais por outra coisa. Não consegue. Falar sério com vocês, querido, vocês são jovens, adolescentes, e eu sou um jovem pastor solteiro, estou casando agora, e eu sei o que vocês passam. Eu era sem vergonha antes de converter.
Mas com 22 anos, eu tive essa experiência que eu falei para vocês. A partir daquele dia, nunca mais eu me masturbei, nunca mais eu me prostituí e nunca mais sentei para ver pornografia. 15 anos se passaram. Virei virgem de novo. Graças a Deus por isso. 15 anos. Me pergunta, como que eu fiz isso? Porque eu sou bom? Forte? Não, meu irmão. Quantas vezes a minha carne gritou querendo pecar? Quantas vezes a minha alma ficou atribulada querendo pecar? Mas lá dentro de mim há uma nova natureza que me leva para mais perto de Deus e para mais longe do pecado. O pecado vai perdendo sentido, vai perdendo sabor. Não é porque eu sou bom, não é porque simplesmente eu disse não para o mundo, mas é porque eu disse sim para Deus e é Ele que nos fortalece contra o pecado. Enquanto vivemos lutando contra o pecado na força do braço, uma igreja que vive lutando, mas não se posiciona em Cristo, vai lutar, vai cansar e não vai vencer. Aquela briga na força do braço. Mas quando você tem aquele encontro com Jesus, o Espírito Santo entra em você. Olha o que diz aqui no versículo 2 de Efésios 2. Antes, outrora, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, olha a alma sem vergonha aí, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Gente, isso aqui era a nossa natureza. A natureza do ser humano é essa: prazer, desejo, deu vontade, se lambuza. Você quer fazer? Seja feliz, não é assim que o mundo diz? O importante é ser feliz, o importante é ter prazer, o importante é o momento. Você não sabe se estará aqui amanhã, mas quando você tem esse encontro com Deus, Ele muda a nossa natureza, Ele muda os nossos valores, Ele muda tudo. Olha o que diz aqui no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Presta atenção aqui, meu irmão. A graça de Deus veio sobre nós, e quando nós recebemos essa graça, dizemos sim para Jesus, esse amor nos cobre, esse amor nos alcança, e muda a nossa natureza. Se antes nós andávamos segundo o príncipe desse mundo, segundo o príncipe da desobediência, segundo esse espírito que atua nesse mundo, agora não, agora mudou. Você quer conhecer um crente de verdade? Olha os frutos dele. É claro que existe um período de crescimento espiritual, que a gente vai abandonando os pecados aos poucos, mas você percebe quando uma pessoa peca por fraqueza, por imaturidade, ou quando a pessoa peca por ser vergonhice. Tem gente que não é crente, é sem vergonha. Mas quando você é crente, tem uma experiência com Deus, por mais que você ainda erre, você se arrepende, e você muda, você fica com vergonha, é ou não é? Você confessa, você pede ajuda, você não fica na mesma posição, porque você não é mais como os do mundo. Satanás sabe que se ele tirar essa mensagem da igreja, a igreja vai ser um bando de gente religiosa, que não experimentará avivamento, não experimentará a vida de Deus, e vai chegar um tempo que não aguentar a pressão. Você acha, meu irmão, que se estourasse uma guerra hoje religiosa no Brasil, as igrejas estariam tão cheias como estão? Eu creio que não. Um dia eu sentei para aconselhar um jovem, 1 ano e meio que ele está na minha igreja, 1 ano e meio, presta atenção à estatística dele, 1 ano e meio ele se envolveu com 15 moças. Dessas 15, algumas ele levou para a cama. As moças me procuraram e mandaram as conversas do WhatsApp, por e-mail. Estava igual o detetive, investigando, lendo as conversas, mandou foto nu, um monte de coisa assim. Sentei com esse jovem,
fez essa pergunta para ele: cara, você é crente mesmo? Você nasceu de novo mesmo? Porque não tem cabimento uma pessoa que tem o Espírito Santo ter esse tipo de comportamento. É inadmissível. O menino ficou assustado. Eu e um outro pastor, deu vontade de bater com um taco de beisebol. Ungido. Lá de Israel. Que povo místico. É inadmissível, meu irmão. A nossa natureza não é mais essa quando Jesus entra. Por mais que a gente tenha vontade, por mais que o desejo não morra, a gente não vira anjo, existe uma consciência em nós, dada pelo Espírito Santo, que não nos deixe nos entregar ao pecado. Por mais que o corpo queira. Você acha que eu não quero ir para a cama com a minha noiva? Claro que eu quero, por isso que eu vou casar com ela também. Claro que eu quero. Não estou casando com uma porta. Tem dia que a carne grita? Tem. Teve um dia que eu dei um beijo nela muito caliente, ela me empurrou na geladeira. Puf! Por isso que é bom namorar crente. Um dia um está carente, o outro não está, outro dia o outro está, o outro não está, um ajuda o outro. E a gente começou a rir. Falei, gente, que vergonha, pedi ela perdão. Perdoa esse beijo maluco aí. Tem uns beijos que, né, garganta profunda é um perigo. Vontade tem, gente. Quanto mais apaixonado você está, mais vontade dá. Quanto mais perto do casamento vai chegando, mais vontade dá. A única maneira de vencer isso é pelo Espírito. Não é mérito humano. Não adianta bater no peito, eu sou bom. Tem um dia que eu não masturbo. Não é porque você é bom não, querido. Você começa com um dia mesmo. Até chegar 1 ano, 10 anos, 15 anos, começa com um dia. Mas é pela graça. É porque Ele entrou na sua vida e mudou a sua natureza. Amém, queridos? Amém ou não amém? Vai na sua Bíblia lá em João, capítulo 1. Evangelho de João. Olha só o que Jesus fez por nós, que coisa linda. Diga sim para Jesus. Fala assim, Jesus, eu digo sim. João 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui já entra um outro extremo. Tem pessoas que já nasceram de novo, são crentes, receberam o Espírito Santo, são selados, oram em línguas, têm dons ministeriais, dons espirituais, exercem até ministério. Mas eles não têm a consciência de quem eles são de verdade. Eles são e vivem como se não fosse. Existem outros que não são e pensam que são. E a gente precisa achar esse equilíbrio. Se você nasceu de novo, presta atenção. O texto está dizendo que agora você não é mais fruto simplesmente de um ato sexual dos seus pais, obra da carne e do sangue, mas agora você é nascido de Deus. O DNA espiritual que nós herdamos agora é o do nosso próprio Deus. Nós não somos mais qualquer um. Nós não somos iguais aos do mundo. Nós somos uma raça eleita. Nós somos um sacerdócio real. Nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem tem casa própria aqui? Só alguns, ô Senhor, dá casa própria para esse povo, em nome de Jesus. Quem tem carro aqui? Carro já tem mais, né? Dá mais carro também, Senhor, amém. Você deixa qualquer um entrar na sua casa? Você deixa ele aberto assim, qualquer cachorro entra, qualquer doido que passa na rua entra? Não, é propriedade sua. É ou não é? Nós somos propriedade de Deus. Nós não podemos deixar qualquer coisa entrar na nossa vida. Somente aquilo que Deus deixa. Ele é o dono. Nós não somos mais qualquer um. Gente, não adianta falar para o cara do mundo assim, para de beber, para de usar droga, para de prostituir. Ele não vai parar. Porque nós damos fruto segundo a nossa espécie. O cachorro late, é a natureza dele. Sim ou não? O gato mia, é a natureza dele. O pecador peca. E o santo santifica. É uma questão de natureza. Não tem como você ficar falando para o seu pai que bebe, para de beber, pai. Você tem que orar e pregar o evangelho para ele converter. Aí ele convertendo, ele para de beber.
É uma questão da própria natureza. Então, se você nasceu de novo, você nasceu de Deus, você tem a nova natureza em você, então você pode vencer o mundo, pode vencer o pecado. Por quê? Porque você nasceu de novo, nasceu de Deus. Olha o que diz em 1 João 3, corre lá. 1 João 3, para complementar isso aqui. 1 João 3. João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha só que texto forte, gente. Se o cara nasceu de Deus, ele não vive mais na prática de pecado. Não quer dizer que não peque. Está dizendo que não pratica. Atos isolados é uma coisa, prática é outra. Sim ou não? Nós temos algumas práticas. Você acorda de manhã, o que você faz? Você lava o rosto, escova os dentes. Amém, gente? As irmãs arrumam o cabelo, porque acorda, né? Gosto de te ver, leãozinho. Acorda cantando aquele hino. Arruma o cabelo. São práticas, né? Passa um Mary Kay, vai ficar bonitinha. Aquele cimento que esconde as espinhas. Glória a Deus. Muito legal. São práticas. Mas tem coisas que você faz isoladamente. Você não depila todo dia. Você não corta cabelo todo dia. Assim é o pecado. Tem pecados que são práticas. O crente não pratica pecado. O crente comete isoladamente alguns pecados. O crente não pratica a mesma coisa. Não é aquele ciclo vicioso. Não. Porque ele tem agora a divina semente. É por isso que o mundo não atrai mais. É por isso que o pecado não fica aprisionando mais. Porque ele tem a divina semente. Ele tem a própria vida de Deus dentro dele. Ele não é mais a mesma pessoa que ele era antes de conhecer Jesus. Aí a pessoa está aí assim, mas eu não consigo vencer meus pecados, pastor, porque eu tenho uma maldição familiar e não sei o quê. Abra sua Bíblia em Tito capítulo 2, Tito 2, volta um pouquinho sua Bíblia aí. Tem Tito aí na sua Bíblia. Só voltar um pouquinho aí. Tito capítulo 2, a partir do versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha aqui, gente, versículo 11. A graça de Deus salvou. Versículo 12. E nos educa. O que é educar, gente? Educar é trazer um novo conceito de vida. É trazer uma nova consciência, uma nova filosofia, uma nova cultura. É trazer iluminação para aquele que não tem conhecimento. Educar é tirar o velho hábito e colocar um novo hábito. Está entendendo? O evangelho, quando nos alcança, ele tira a mentalidade mundana, os hábitos mundanos, o jeito mundano, e coloca em nós agora os princípios do reino do céu. E aí no versículo 14 diz assim, e ele nos remiu de toda iniquidade. O que é iniquidade, gente? A iniquidade são os pecados que nós herdamos do Adão, que veio passando de geração em geração, passou pelos nossos avós, tataravós, nossos pais, chegou até nós. E ainda os pecados que nós cometemos corriqueiramente, aquela prática, aquele vício, vai virando iniquidade. Tudo isso é um lixo que conduz o homem do mundo. Você pode perceber que na família, que o avô era alcoólatra, o pai normalmente é alcoólatra e o filho normalmente é alcoólatra. Tem famílias que todo mundo tem filho antes do casamento. Eu conheço famílias assim.
Tem famílias que todo mundo prostitui. Tem famílias que, eu conheço uma família que todo mundo usa droga. O pai criou, ele era hippie, criou os filhos no meio da maconha. Diz que maconha na casa dele era igual ter um saleiro lá em cima da mesa, era maconha, estava lá. Maconha, cocaína, bebida. E isso vai passando de geração em geração. E por isso o nosso mundo está como está aí hoje. Por isso que os políticos não mudam. É por isso, querido, que o mundo não muda, por causa da natureza. Mas Jesus entrou. E Deus está dizendo aqui que Ele nos remiu. O que é remir? Alguém sabe o que é remir? Seja um voluntário aqui. Vem um voluntário aqui, bem cara de pau. Tem algum aí? Um jovem cara de pau. Vem cá, vem cá. Um de cada vez. Gente, vocês são tímidos assim? Aí, ó. Deus não nos deu espírito de covardia. Amém? Como é que você chama? Asaf. O Asaf representa você e eu. E ele é esse texto que está aqui, olha. Preso na iniquidade. Você está preso. Está preso. Faz cara de morte aí, cara de dor, de pena. Preso feliz desse jeito? Não, depende. Não, você está preso, varão. Iniquidade, é maldição, é confusão, é treta, é morte. Puf. Isso. Está preso. Bom artista, né? Você brilhou, velho. Está morto. Isso aqui era a condição humana, gente. A condição humana é essa. O que Jesus fez? Jesus chegou, quebrou os grilhões, arrancou as algemas e mandou embora. Certo? Não. Porque se você chegar numa prisão agora, estourar a parede da prisão e tirar um preso de lá, colocar ele na rua, não significa que ele é livre. Ele vai voltar para a cadeia com penas maiores, porque ele fugiu. Jesus fez o quê? Remir, no grego traz a ideia de pagar o preço no lugar do outro. Você chegou e falou assim: Asaf, para mim e para você, eu vou pegar a sua maldição, eu vou pegar a velha natureza, eu vou pegar tudo de ruim, a iniquidade que pesava sobre você, tudo que não prestava, eu vou tirar da sua vida, e eu vou te dar uma oportunidade de começar uma nova vida, sem escravidão de pecado, sem a natureza ruim, sem a maldição familiar, sem nada, zero bala. Você pode ir embora viver a minha vida. Vá em paz, meu filho. Vai com Deus, Asaf. Seja feliz. Vai, não peques mais. Olha o que Jesus fez, gente. Tudo que nos aprisionava a esse mundo, a nossa natureza humana, ao pecado, Jesus pegou. Isaías 53, versículo 4, certamente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, sim ou não? As nossas dores e a iniquidade que era contra nós também, Ele levou. Ele levou tudo. Para quê? Para que Ele pudesse nos dar condição, agora, com essa nova natureza, de olhar para o mundo com essa mãozinha que você está aí na sua camisa, dizendo: eu não me conformo com você. Eu fiz uma camisa escrita assim: pecado, interrogação. Vou não, quero não, posso não, meu Jesus não deixa não. Não trouxe ela não. A próxima quem sabe. Gente, quando você está em Cristo, você não precisa mais se conformar com o pecado. Você não precisa mais, entende? Por mais que vem carência, por mais que vem desejo, por mais que os prazeres estão soltos aí nesse mundo, tanto convite, você não precisa, você é livre. Sabe o que eu aprendi com isso? Que não é só aquela questão agora de a igreja diz que não pode, o pastor diz que não pode, o pai diz que não pode, não é só isso. Você tem que subir um pouco o nível, sair desse nível raso, não pode, não pode, não pode, e subir para um nível assim: olha, eu não preciso. Porque se não pode, não pode, não pode, você depende dos outros, o que os outros pensam e falam. Mas quando você entende que você é livre, você simplesmente caminha sem ser policiado por ninguém. É você e Deus. Eu não preciso. Ah, pecado de novo. Desculpa aí, mas não vou não. Você é livre. Aconteceu um fato engraçado agora no hotel, estava contando para o Anjo. Bateu uma mulher na porta. E aí eu falei: quem é? Abre aí. Aí eu falei: eu não te conheço. Abre aí, guri. Desse jeito.
Não vou abrir não. Abre, guri. Sei lá que guri que é esse. Não abri não, fiquei quietinho lá. Falei, não vou abrir. Aí a mulher saiu. Depois ela voltou e bateu de novo. Só que era uma porta do lado da minha, parecia que era o meu quarto. E eu respondi achando que era o meu quarto. E ela dialogou comigo. Gente, não sei o que isso acontece comigo. Aí ela saiu, voltou, bateu de novo, o cara abriu. E ela ficou discutindo com o cara. Eu bati aqui, você não abriu, falou que não me conhecia, não sei o quê. Eu só aumentei o meu som lá, estava ouvindo Antônio Cirilo, que é quietinho. Mas eu fiquei pensando depois nessa cena. Meu irmão, se é um cara mundano, sem vergonha, o cara abriria a porta sem camisa e de sunga. Que vai que era a mulher que estava ali querendo alguma coisa, vai que rolava. Isso é muito fácil acontecer, gente. Muito fácil acontecer. Mas quando você está num nível de andar com Deus e ter conhecimento, consciente de quem você é em Deus, você não precisa. Você não precisa nem chegar perto para ver quem é, para experimentar, você simplesmente sai fora. Você vira as costas. Eu fico com o coração ali acelerado e falo, meu Deus do céu, que confusão que é essa? O que está acontecendo aqui? Na mesma hora, a minha noiva mandou um recado para mim no WhatsApp. Estava orando por você aqui agora. Eu fiquei pensando, cara, isso não é à toa. Vai que eu abro a porta, a mulher fosse com a minha cara. Oi, como é que você chama? É assim que o diabo atua, gente. Mas tem lugares que você vai estar sozinho, como eu estava no hotel agora. Você não vai ter os seus pastores, seus líderes com você 24 horas por dia. Você não vai ter o seu pai no seu quarto, quando você está na internet de madrugada. Você não tem as pessoas policiando você o tempo inteiro. Você tem que ter consciência, se você nasceu de novo. E se você nasceu de novo e tem consciência disso, saber quem você é em Cristo. Você não é preso mais ao pecado. Você não é mais escravo do pecado. Você não está mais preso à iniquidade. Aquele pecado familiar que vem de geração em geração não tem domínio sobre você mais. Você pode estender essa mãozinha aí e dizer, não. Aqui não. Aqui não. Você pode. Olha o que diz aqui em João 15. E é isso que falta para a nossa geração, querido. Os jovens cristãos entenderem, eu não preciso de sexo fora do casamento, eu não preciso. Eu quero, eu desejo, mas eu não preciso. Porque querer, gente, não tem como não querer. Você não virou anjo. Quem diz que converter vira anjo? Não vira anjo. Você continua tendo estímulos do mesmo jeito. Você continua tendo desejo do mesmo jeito. Só que agora você não alimenta eles mais. Você bota eles para dormir. Amém? João 15, olha o que diz em versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que figura legal. Imagina que eu sou aqui uma árvore. Torta, mas é uma árvore. E os braços são os galhos. Então é a figura da videira e os ramos. Os galhos são, os braços são os galhos. Então aqui está o tronco, que é Jesus. Os galhos somos nós, amém? As árvores somos nós. Os galhos aqui. Presta atenção. Existe diferença da vida que corre no tronco de uma árvore para a vida que corre nos galhos? Existe diferença? Existe diferença na natureza que há no tronco de uma árvore e a mesma natureza está no galho ou não? A mesma capacidade que há no tronco, há nos galhos. Não existe uma árvore que o tronco tenha uma natureza e o galho tenha outra. Não existe uma árvore que o tronco tenha um poder de frutificar e os galhos outro. Sim ou não, gente? Se Jesus é esse tronco e nós somos o galho, nós temos a mesma natureza que ele, a mesma capacidade que ele, o mesmo poder que ele teve, que ele tem, nós temos nele. Se Jesus foi capaz de vencer o pecado,
nós também podemos, porque Jesus veio aqui em carne, ele era homem aqui nessa terra, e ele venceu o pecado, ele nos deu uma nova natureza, para que nele pudéssemos vencer o pecado e dizer não para o mundo. Se Jesus disse, e o apóstolo Paulo foi capaz de dizer, pode ser meus imitadores como eu sou de Cristo, nós também podemos. Nós temos que perder essa mentalidade, sabe, de cristão coitado, aquela mentalidade antiga, eu não posso nada, eu não consigo nada, eu sou apenas um fraco, pobre pecador. Não, pecador é quem pratica pecado. Nós somos santos que cometemos atos de pecados isolados. Nós não somos mais pecadores. Pecador é quem vive na prática. Isso não é soberba, gente. Isso é humildade. Isso é receber aquilo que Jesus fez por nós. Se nós não tivermos essa consciência, nós vamos continuar andando de cabeça baixa. Pecado vem, pega. Pecado vem, pega. Você não tem força. Meu irmão, foi essa consciência que me salvou. 15 anos esperando meu casamento. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Você imagina a luta que é viajar para esse Brasil pregando, ficando sozinho em hotel. Esse monte de rede social que hoje facilita o contato com todo mundo. Tanto de cantada que chega, de assédio. Não é fácil para ninguém. E eu não tenho ninguém a tira-cola andando comigo não, querido. Raras às vezes eu consegui levar alguém comigo em agenda. Em nome de Jesus, a partir do mês que vem, minha esposa vai comigo. Não é fácil, mas essa consciência, eu não preciso. Não preciso. O último namoro que eu tive antes da Sara, uma moça linda, eu era apaixonado por ela, tentou me levar para a cama assim, na cara dura. Partiu para cima igual um animal feroz. Pensa, eu não queria. A carne queria. Mas a consciência, eu não posso. Eu não preciso disso. E eu disse não. Perdi a namorada. Você pode perder o prazer, você pode perder o namoro, você pode perder tudo, mas não perca a sua consciência cristã. Não perca a sua santidade diante de Deus. Sabe quando isso aconteceu comigo? Nas vésperas de eu ser consagrado a pastor. Meses antes. Olha como é que o diabo é sujo. Se eu caio ali, acabava o meu ministério. Eu sei o desafio que vocês enfrentam. Eu sei o quanto é difícil ligar a TV. Tanta porcaria na TV. Eu sei o quanto é difícil você falar na escola que você é bebê. Tem alguém bebê aqui? Levanta a mão não. Nunca deu um beijo na boca. Eu sei o quanto isso é difícil. A minha cunhada tem 19 anos, nunca deu um beijo na boca. 19 anos. Eu fico só zoando ela, falou, o dia que você for namorar, eu quero estar lá para ver esse beijo, esse primeiro beijo. Para, Rony, eu quero estar lá, ver se esse cara é educado. Eu sei que é difícil, gente. Mas você não precisa se sujar. Você não precisa se contaminar. Você foi feito de novo. Você foi feito com a mesma natureza de Jesus. Você está enxertado nessa videira. Amém? E para a gente encerrar, queridos, João 2,20. 1 João 2,20, por favor. 1 João. João 2,20. Olha o que diz aí. E vós possuis unção que vem do santo, e todos tende conhecimento. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Presta atenção. O contexto aqui era de pecado na igreja, de anticristo pregando mentiras na igreja, tanta confusão, igual é hoje. E o apóstolo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo, vocês que são crentes, vocês que são de Jesus, vocês têm a unção que vem do santo. Quem é o santo? Jesus. A mesma unção que foi derramada em Jesus pelo Espírito Santo, foi derramada em cada cristão, para que nós pudéssemos ser testemunhas de Jesus. A unção que segurou Jesus aqui nessa terra como um homem íntegro, deu ele força para manter a integridade dele aqui como homem. É a mesma unção que está sobre cada um de nós hoje que somos crentes, que somos cristãos, e nós também podemos vencer esse mundo.
Acabou aquela desculpa, ai pastor, a carne é fraca, sabe como é? Eu não dei conta. A carne deve ser fraca sim. Quem tem que ser forte é o nosso espírito que tem a unção de Deus. Se a carne é fraca, já derruba, imagina se ela fosse forte. Quem tem que ser forte é o nosso espírito cheio de Deus, para mandar na carne. Nós temos a unção, gente, de Deus. Ai pastor, eu não tenho. Se você é crente, se você nasceu de novo, o Espírito Santo vem morar dentro de você, você já tem. Talvez você não usa, talvez você nem sabia que tinha, mas você tem. O que habilita a gente a vencer o mundo, o que habilita a gente a vencer o pecado, a dizer não para o mundo, é quando nós dizemos sim para Deus. E pela graça e pela fé, recebemos toda a obra que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Nos posicionamos em fé, mediante o que Ele disse, e venceremos o mundo. Coisa mais normal que deveria ser na igreja é casar virgem. Hoje, quando um casal casa virgem, é notícia, porque está raro. Quando uma moça chega aos 20 anos, um rapaz, e nunca deu um beijo na boca, devia ser aplaudido. Na própria igreja, muitas vezes é zombado. Porque o povo não está tendo mais essa consciência de quem eles são em Cristo. Nós estamos deixando a consciência do mundo entrar no nosso meio. Nós não podemos aceitar isso. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Ainda que você tenha pecado, como eu vivi no pecado, nasceu de novo, meu irmão. Zerou sua ficha, zerou o placar. Nova criatura traz a ideia de um vaso recém-criado, não usado, não surrado, ninguém tocou, não tem marca alguma, zero. Deus nos faz isso. Deus nos faz essa nova criatura, essa nova pessoa para viver dizendo não para o mundo e sim para Deus. Tem algum inconformado aqui? Fica de pé, por favor. Você não precisa do pecado. Chega desse negócio, meu irmão. Não posso porque o pastor disse que não pode, simplesmente. Eu não posso porque se eu fizer, vão me excluir. Ah, não posso porque se eu fizer, vai me tirar da banda. Sai desse nível, isso é muito raso. Quando o pecado vier, eu não preciso. Eu até quero. A minha carne até quer, mas a carne não manda. Eu não preciso. Quando vier a vontade de masturbar, jovem, fala para você mesmo, eu não preciso disso. Eu não preciso. Quando vier na escola, aquelas cantadas, aquelas facilidades que o mundo tem, e até zombarem de você, você fala, eu não preciso disso. Não preciso. Eu posso testemunhar para vocês, queridos, como vale a pena ser fiel ao Senhor. Depois desses anos todos, Deus está me dando um casamento lindo. Lindo. Uma mulher de Deus, parceira. Enquanto eu estou aqui para ministrar para vocês, ela está lá tirando horários de jejum e oração pela minha vida, espontaneamente. Mulher de Deus, parceiraça. Serva do Senhor, ministra lá na igreja também com dança, mas vindo do mundo tão avacalhado. Mas o Evangelho muda a nossa história, o Evangelho muda a nossa natureza, o Evangelho muda a nossa consciência, o Evangelho muda os nossos valores, o Evangelho nos dá força para dizer não para o mundo e assumir uma nova vida do reino do céu. E eu quero fazer uma pergunta hoje para vocês. Eu quero que todos fechem os olhos. Todos, por favor, todos. Para não expor ninguém. Mas todos fechem os olhos. Obedeça, por favor. Talvez você está na igreja, criado na igreja, e você não tem certeza se você é salvo. Você não tem convicção que você é salvo. Você não teve uma experiência com Deus assim para falar, olha, tal dia eu sei que eu fui marcado por Deus.
e você quer hoje sair daqui com essa consciência. Ninguém vai te ver, está todo mundo com o olho fechado. Eu nem vou te chamar à frente. Vai que você está aqui na igreja há tanto tempo para não te expor. Mas se você tem essa consciência que precisa ter um encontro com Deus, levanta a tua mão, quero orar por você. Tantas mãos levantadas. Fica com os olhos fechados, querido. Não fica olhando para os outros, não. Tem gente com o olho aberto. Quantas mãos levantadas? Pode abaixar a mão. Só por causa de vocês já valeu a pena ter vindo aqui. E o Espírito Santo está entrando na vida de vocês agora. Porque a consciência chegou. E quem gera a consciência é o próprio Espírito Santo. E talvez você está aqui, querido, e tenha vivido uma vida dupla. E você precisa consertar a sua vida hoje. O convite de Jesus para você é: diga sim para mim. Diga sim para Jesus, diga sim para o Espírito Santo. E se você se arrepende hoje e quer reconciliar com Jesus, levanta a tua mão também. Ninguém está te vendo. Diga isso para Ele: eu quero, Jesus. Eu quero. Talvez você é crente, nascido de novo, pode abaixar a mão. Talvez você está em ministério já, mas você tem vivido práticas de pecado. E você talvez não tenha nem coragem de conversar para os seus pastores, com medo da punição, com medo de ser exposto. Você não vai levantar a mão, mas no seu coração eu quero te convidar a pedir perdão ao Senhor nessa noite. E eu quero te convidar a você a dizer para você mesmo: eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais de pornografia. Eu não preciso mais de masturbação. Eu não preciso mais de ter sexo no namoro. Eu não preciso mais roubar dinheiro. Eu não preciso mais. Eu sou livre. Eu sou livre. Espírito Santo, nessa noite nós clamamos a Ti. Só o Senhor tem poder de gerar em nós uma nova vida, uma nova mentalidade, uma nova cultura, um novo procedimento. Só o Senhor, Jesus, só o Senhor, Espírito Santo, tem poder para nos colocar de pé, nos levantar desse pecado que nos aprisiona. Só o Senhor tem poder para nos dar força para dizer não para o pecado. E nós clamamos nessa noite que o Senhor possa vir com o peso da Tua glória sobre o nosso coração, gerando em nós uma consciência nova de quem nós somos no Senhor, nos revelando, Pai, essa unção que há em nós, que nos habilita a toda boa obra, que nos habilita, Pai, a esperar em Ti com fidelidade, com santidade, que nos habilita a nos guardar, Senhor, que nos habilita a viver exclusivamente para o Senhor. Vem, Espírito Santo, gerar em nós essa consciência. Gera arrependimento, Senhor, pelas práticas de pecado, que tem se tornado, ó Deus, um vício. E inconscientemente essa pessoa já está indo no automático para o pecado, e já não está encontrando nem força para dizer não. Espírito Santo, vem aquecer esse coração nessa noite, gerando um santo temor. Oh, rabaxereque derecira bando condo sou rabaxe canderecira baixo. Toca, Deus, essa alma ferida, Pai, que esse trauma tem levado a pecados, para tentar suprir essa carência. Vem com o Teu Espírito agora curar, ó Deus, essa alma, curar esse trauma, Deus, curar essa marca do passado. Essa pessoa, Deus, que foi tocada de forma indevida, foi abusado, que o toque do Teu Espírito agora arranca essa marca, arranca essa memória, arranca essa dor, arranca esse trauma, e faça a pessoa viver a novidade de vida que há no Senhor, a qualidade de vida que há no Senhor, o zoe do Senhor, a vida de Deus.
Oh, libera sobre nós o teu reino. Que possamos viver a cultura do teu reino, os valores do teu reino, os princípios do teu reino. Nos faz homens íntegros. Faça as irmãs, mulheres íntegras. Faça de nós pastores íntegros. Que os nossos jovens possam olhar para nós, ó Deus, e ver em nós a pregação no dia a dia, mais do que naquela que é verbalizada no altar. Que possam ver nossa conduta, Pai, santidade. Que possa ver nossa conduta, Pai, referência. Levanta em nós, ó Pai, uma geração diferente. Não uma geração que vai para a rua protestar simplesmente, quebrar as coisas, mas uma geração, ó Deus, que se levanta no poder do Espírito e que tem autoridade para dizer não para o mundo, para dizer não para as trevas, para dizer não para a carnalidade, para dizer não para o modismo. Uma geração diferente, que se posiciona como sal da terra, como luz desse mundo. Que não tenha vergonha de dizer que é crente, que não tenha vergonha de dizer que espera no Senhor, que não tenha vergonha de dizer que está se guardando. Que ainda que sofra na escola, na faculdade, zombaria, que ainda na própria igreja algumas pessoas não compreendam, não importa, que haja essa consciência que nós somos únicos, unicamente do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor. Queremos estar em Ti, Jesus. Queremos estar em Ti, Jesus. Este lugar seguro, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar. Queremos estar em Ti, Senhor. Neste lugar. Nos dê essa consciência, Pai, que estamos neste lugar, sentados em Ti, nas regiões celestes, ocultos no Senhor. E o fogo não se apague. Levanta as mãos para os céus, diga isso para Ele, diga. Diga isso para Ele. Em Tua presença, Jesus, nós queremos estar. Cante isso para Ele, faça disso uma oração. Se renda a Ele nessa madrugada. Em Tua presença, Senhor. Oh, rabaxeira, canderecira, baixei. Nos rendemos ao Teu agir, ao Teu mover, à Tua ação. Eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Eu quero estar neste lugar. Se renda a Ele, se quebranta a Ele nessa noite. Onde o Se renda, se renda. me corrompa, riquezas não me seguem. Aleluia, Senhor. Eu quero estar
neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, é onde eu quero estar, Senhor, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, Venha sobre nós essa noite, Espírito Santo. eu me rendo. Visita-nos, ó Deus, com tua glória nessa madrugada. Renova a fé, Senhor, daquele que está fraco. Aquece o coração daquele que está frio. Nós queremos permanecer, Senhor, até o fim. Em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor. Tua presença, Em tua presença, Senhor. Em tua presença. em tua presença, Senhor. Em tua presença, Pai, esse é o lugar que nós queremos estar, Senhor. em tua Na tua presença. presença, Senhor. Nós queremos permanecer nesse lugar, Senhor. Em tua presença, Queremos dizer sim para o Senhor. Queremos dizer sim para o teu Espírito. Queremos dizer sim para o teu reino. Queremos dizer sim para a tua vontade. Queremos dizer sim para o teu sonho. Queremos dizer sim, ó Deus, para o propósito, Senhor, em nossas vidas. Queremos dizer sim, ó Deus, para a comunhão na igreja. Queremos dizer sim para o nosso chamado. Queremos dizer sim para a nossa vocação. Queremos dizer sim, ó Deus, para a santidade. Queremos dizer sim para o esperar no Senhor. Queremos dizer sim, ó Deus. E automaticamente queremos virar as costas para o mundo. Nós não nos conformamos com esse mundo. Nós não aceitamos esse mundo. Nós não nos curvamos aos pecados desse mundo. Porque em Ti, Pai, nós somos livres. Em Ti nós somos livres. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque o Teu Espírito nos revela toda a verdade. O Teu Espírito nos revela que nós somos filhos do Senhor, livres do pecado, com uma nova natureza. Temos a Tua vida, temos a unção do Senhor, e em Ti somos mais que vencedores. Muito obrigado, Pai, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Em nome de Jesus. Você pode dar um brado de louvor ao Senhor no seu lugar? Aleluia! Aleluia! Você não precisa do pecado. Vive em liberdade. Até amanhã, se Deus quiser.